E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, continuando aqui o nosso conteúdo sobre cultura e arte, capítulo 28. Nós já vimos aí sobre a interpretação da cultura de forma antropológica e vimos agora no outro vídeo sobre o Alexandre Orion, sobre a questão do grafite, do rap, da cultura hip hop de uma forma geral. Nós vamos ver aqui agora, gente, o sentido estrito da arte, ok? Nós vamos sair um pouquinho aí das interpretações que nós já falamos sobre a cultura, né? E vamos entrar agora mais a fundo na questão da arte, beleza? Então vamos aqui, gente, ó. Temos aquilo que eu disse no primeiro vídeo, ó, que nós vamos ter a saída da natureza para a cultura, né? O indivíduo saindo desse estado natural para a cultura e depois desembocando aqui, ó, na arte, ok? Chegando na arte, tá? Então nós temos aqui, ó, sentido estrito da arte, beleza? Para a gente poder chegar no sentido estrito da arte, gente, nós precisamos interpretar a cultura em um termo geral, comum, certo? Do senso comum, beleza? Então, assim, para muitas pessoas, para muitos indivíduos, entendidos ou não, dentro das artes ou não, compreendem muito, misturam muito a questão cultura e arte, como aquilo que é a expressão diversificada, metodológica de várias formas e meios de expressão artística, né? Seja de uma forma erudita, seja de uma forma popular, beleza? É mais ou menos isso. Temos aqui, ó, no senso comum diz respeito à produção ligada às diferentes formas artísticas, populares ou eruditas, e as diferentes formas da linguagem, da expressão, da performance, né? Então, principalmente alguns artistas usam muito a palavra cultura também para identificar as artes, beleza? Só que nós vamos compreender que a cultura exerce um papel, tem uma ideia, tem um contexto e a arte tem um outro contexto. Por exemplo, é sempre bom a gente colocar, certo? A cultura, ela constrói a si mesmo, né? Constrói o indivíduo em si, né? Dentro de um grupo social e com o grupo social, com a ajuda do coletivo. Professor, tá estranho. Beleza, então vamos lá. A cultura, além de construir a si mesma, ela constrói os indivíduos que fazem parte dela. Lembra do padrão que eu disse? Lembra da identidade, da memória, do patrimônio, né? Então, assim, da história desses indivíduos. Então, a cultura constrói a si mesma, né? Porque ela fabrica, ela produz os indivíduos que, por sua vez, reproduzem essa cultura, tá? E a outra coisa que é o seguinte, muito simples, a atribuição de significados, né, no mundo e a nós mesmos, ok? Então a cultura, ela trabalha esses significados, trabalha esses entendimentos, tá certo? Então, gente, temos aqui, ó, natureza, aquela base que nós encontramos no capítulo 3, né, natureza e cultura. Pois é, o indivíduo se sai da natureza, constrói a sua identidade, a sua marca, né, produzindo a cultura, essa cultura que vai ter as ferramentas e os mecanismos para produzir um indivíduo padrão que vai reproduzir mais tarde essa cultura para os seus filhos, netos, enfim. E depois nós temos as expressões artísticas, e em si a arte, né, que vai desenvolver e vai transcender a esses limites culturais aqui, ok? Então, a arte, qual é a diferença da arte para a cultura? Fora tudo isso que eu já falei desde o primeiro vídeo, a arte, gente, ó, ela vai além do que está estático, do que está aqui agora nesse momento. Ela transcende, ou seja, ela ultrapassa os limites, ela é mais, ok? Ela vai além. Uma outra coisa que nós vamos encontrar aqui, ó, pode ter vários significados. Sim, a obra de arte pode ter um significado para mim, eu posso aprofundar de uma forma assim surreal, e o artista olhar para mim e dizer assim, poxa, quando eu fiz eu não pensei nisso. Né? Ou seja, porque o meu significado, a minha interpretação em relação àquela obra de arte pode ser diversificada, ok? É uma diversidade gigantesca de significados e objetivos quando a gente analisa uma obra de arte. Como diz o nosso querido artista Cardoso Júnior, de Fortaleza, uma vez eu olhando um rabisco dele, né? Aí eu olhei e disse assim, mas quer dizer o quê? O Cardoso disse aqui, significa o quê? Ele olhou para mim e disse, e quem disse que eu quero que signifique alguma coisa? Eu posso fazer arte porque eu quero fazer. Sem significado nenhum. Eu nunca esqueci disso, lá na UES, enfim. Abraço, meu querido. Paizão. Aí voltando aqui, ó. Tem caráter de transcender, como eu já disse, de ir além, de evoluir, de acender na cabeça das outras pessoas vários direcionamentos, certo? Aí temos, vai além da função utilitária. Isso aqui é uma discussão muito pesada. Nós vamos encontrar pessoas
muito fechadas que vão dizer que a arte não serve para nada, que a arte é coisa de vagabundo, coisa de gente que gosta de uma parada, enfim, você vai encontrar pessoas dizendo que a arte não tem utilidade para nada, se bem que nós vamos desde ali dos gregos encontrar que a arte tem uma função sim da contemplação, né, do belo, do bom, do justo, né, do que é divino, divinizante, enfim, né? Nós vamos encontrar aí a arte aqui, principalmente numa coisa chamada indústria cultural, que vocês vão ver em vídeos futuros, né? Que ela é fundamental para alienar as pessoas, né? Usar uma ideologia para massificar as pessoas. Isso é importante também. Então, entra-se aqui uma discussão. A arte é útil? A arte não é útil? Para que serve a arte? Serve só para contemplação? E sim, qual o propósito disso, né? Enfim, então, é uma discussão muito grande esse ponto aqui, certo? Aí, ó. Se apodera da nossa atenção, sentido e interpretação. Sim, a arte se apodera da nossa atenção. Não sei vocês, mas eu já me peguei assim, olhar uma certa obra e ficar que nem a obra O Grito, né? O Grito, aquela obra ali, eu fiquei muito tempo assim, fascinado por aquela obra e os vários significados que aquela obra expressava para mim, né? Ou eu expressava para ela, não sei. Eu gosto muito de um pintor, Goya, né? Que as obras do cara são viscerais, são coisas assim de você sentir assim um incômodo, né? Outro também que a gente encontra uma diversidade de significados é Picasso, né? Quando você começa, Guernica é um exemplo disso, né? Você encontra uma confusão, mas é uma confusão que tem sentido na obra dele, né? Então, só para a gente ilustrar, né? E aí temos aqui, revela significados internos revelados a cada geração. Isso aqui, gente, ó, tudo isso daqui expressa uma coisa muito simples e fundamental, e ao mesmo tempo que é simples e complexa, do que se diz respeito da arte, que é o que? A desconstrução, o desfazer, né? A arte, ela tem um caráter diferente da cultura de trazer um novo, de trazer um novo olhar, uma nova percepção, um novo entendimento, desconstruir certos padrões. Por isso que aqui fala, ó, internos revelados a cada geração. Pois é, me vem muita literatura aqui nesse ponto aqui artístico, certo? Quando a gente encontra na literatura alguns escritos que você vê que o autor está há 10 anos na frente daquele povo ali, naquela atualidade. Está há 20 anos na frente, está há 30 anos na frente, ok? E aí você pode encontrar, usando aqui o exemplo da literatura, você pode encontrar autores que são limitados pela sua época. Um exemplo aí muito grande, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra de Monteiro Lobato, que você vê um racismo dentro da obra do Monteiro Lobato, né, que era algo claramente evidente daquela época em que ele vivia, beleza? Coisa que, por exemplo, você não vai encontrar em outros autores, como, por exemplo, Lima Barreto. Pelo contrário, você vai ver uma crítica muito grande à sociedade brasileira, à hipocrisia brasileira, enfim. E aí você vê que um autor desse, que muitas vezes não tem uma lembrança, no mínimo, né? Não tem um reconhecimento tão grande na literatura brasileira, você vai ver que um cara desse falou muito mais e falou até além do seu tempo, né? Naquela época, né? Então, perceba que nós encontramos isso, porque a arte, e eu considero literatura como arte, a arte é literatura é arte. Então nós encontramos tudo isso aqui na literatura, na pintura, na música. Raul Seixas é um exemplo disso, Renato Russo é um exemplo disso, Cazuza é outro exemplo disso. Então pronto, gente, nós vamos ter tudo isso daqui dentro do que é a obra de arte, dentro do que são as artes, ok? Desde a literatura, da música, do teatro, da pintura, né? Do grafite, do break, do hip hop, como a gente falou logo no início do outro vídeo, né? Nós vamos encontrar essa diversidade muito grande que faz as pessoas ascenderem para outra coisa que não são aquelas pessoas naquele momento, naquela situação, adaptadas àquela realidade. Não. A arte, ela produz indivíduos que se saem daquela mesmice, né? Então nós encontramos muito isso daqui na obra de arte. E para a gente fechar, temos aqui, ó, diferenças entre cultura e arte para o professor José Teixeira Coelho Neto. Nós vamos ver aqui, gente, na próxima aula, as concepções do professor José Teixeira Coelho Neto sobre cultura e arte. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando aqui que a arte é esse meio, essa fórmula, né, de se sair dessa mesmice, desse cotidiano. É o meio em que o homem, de fato, pode se potencializar a algo a mais, né, constituindo uma obra que faça um levante, que faça uma destruição, que faça uma modificação,
uma alteração dos valores, dos costumes, daquilo que está secularizado, daquilo que está paralisado, daquilo que as pessoas acham que sempre foi assim e sempre será assim. Então a obra de arte vem com essa força, diferentemente, por exemplo, da cultura, que, pelo contrário, ela traz o quê? Ela traz uma estruturação, ela traz um padrão, ela traz uma marca daquele povo, daquelas relações sociais, daquela sociedade, né? Traz as expressões artísticas também, mas a cultura acaba trazendo dentro de si uma coisa que se chama artesanato, diferente do que é a arte, né? Que vai além, que transcende. Não é só mera representação do cotidiano ou das ferramentas do cotidiano. Beleza? Então, gente, é isso. Falou e até a próxima. Curte o canal, Pivete.